Como surgiu Israel? Surgiu por meio da violência, por meio de atos terroristas, não apenas contra os palestinos, mas também contra os britânicos. Você deve se lembrar quando o Hotel King David foi explodido e mataram, não sei, talvez uma centena de britânicos que estavam lá. E houve vários outros ataques terroristas contra os britânicos no que então era a Palestina. Depois, as Nações Unidas tentam apaziguar a situação e enviam seu enviado, o Conde Folke Bernadotte. E o Conde Folke Bernadotte é então assassinado, morto por um grupo de terroristas sionistas. Isso acabou se tornando um caso famoso na Corte Internacional de Justiça. Agora, a grande mídia não lembra você de que Israel nasceu do terrorismo, ou por meio do terrorismo. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies. E hoje estou conversando novamente com o Dr. Alfred de Zayas, professor na Escola de Diplomacia de Genebra, que trabalhou como advogado sênior no escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e mais tarde se tornou o primeiro especialista independente da ONU sobre ordem internacional, atuando nessa função de 2012 a 2018. 2 anos atrás, Alfred escreveu um importante artigo acadêmico intitulado Quem Vigiará os Vigilantes? Sobre a instrumentalização dos direitos humanos e como o Ocidente está transformando todo o discurso em uma ferramenta geopolítica. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Alfred, seja bem-vindo de volta. Obrigado por me convidar novamente. E de fato, esse é o problema crucial. Estamos diante de uma rebelião contra o direito internacional, a moral internacional, as relações internacionais. Os Estados Unidos e a Europa fizeram o máximo para destruir o que construímos desde 1945. Quero dizer, eles estão em rebelião contra a Carta da ONU. Mas para conseguir isso, é preciso cúmplices. E quem são os cúmplices? A grande mídia, as relações públicas, a propaganda incessante, New York Times, Washington Post, CNN, até mesmo a BBC. É uma vergonha, porque me lembro que há 50 anos, 40 anos, a BBC era pelo menos um ponto de referência, algo em que você podia confiar como objetivo. Não é mais o caso. E quem irá vigiar os vigilantes? Apenas nós mesmos. Este, claro, é um problema endêmico. Ele acompanha a humanidade ao longo da história. Já está presente na sexta sátira de Juvenal, versos 347 e 348, onde ele faz essa pergunta crucial. Quis custodiet ipsos custodes? O que você faz se as instituições criadas para defender seus direitos, na verdade, te traem, quando essas instituições são infiltradas? Infiltradas por serviços de inteligência, infiltradas por ideólogos, infiltradas por governos e, na verdade, pelas próprias organizações. E parte do problema é que as secretarias das Nações Unidas, aqui em Genebra, o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, a Secretaria da Organização Mundial da Saúde, a OIT, 80% são ideólogos e 80% foram colocados lá para cumprir uma função geopolítica. Quando entrei nas Nações Unidas, em 1980, era um jogo diferente. Fui entrevistado pessoalmente pelo grande Theo van Boven, professor Theo van Boven, dos Países Baixos, que era o diretor do Escritório de Direitos Humanos. Tornei-me o principal redator do Comitê de Direitos Humanos e cheguei a ser o chefe de petições, também o registrador e secretário do Comitê de Direitos Humanos, conforme o caso. Era uma secretaria diferente, e éramos poucos. Mas éramos um grupo de profissionais comprometidos. E hoje, se você é uma vítima politicamente incorreta e se dirige às Nações Unidas, sua comunicação, sua petição, pode acabar no lixo. E não estou brincando, ou simplesmente não é registrada. Você nunca mais ouve falar sobre isso. Então existem certas, digamos, vítimas de consenso, vítimas politicamente corretas, cujos casos serão aceitos, examinados e também decididos de forma ideológica. Mas se você é Jorge Glass, se você é o ex-vice-presidente do Equador,
e não foi esperto o suficiente para deixar o país quando ele se tornou uma ditadura de direita, você está sujeito ao que chamamos de lawfare. E já vimos muitos casos de lawfare. Lawfare. And we've seen plenty of lawfare. I mean, the United States, United Kingdom, Sweden. Quero dizer, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Suécia, todos praticaram lawfare, no caso de Julian Assange, o que arruinou sua vida por 12 anos, etc., com a cumplicidade de tantas instituições. Quero dizer, a corrupção da administração da justiça nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Equador é tão óbvia. E você tem um relator da ONU, Nils Melzer, professor Nils Melzer, agora no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que escreveu um livro inteiro sobre o caso de Julian Assange. Como eu digo, chamo Nils de Emile Zola, do século XXI, porque o que ele revela é muito pior do que o caso Dreyfus de 1895-98, o mau funcionamento do sistema de justiça militar francês. Hoje temos um mau funcionamento de toda a administração da justiça nos Estados Unidos e no Reino Unido, na Suécia, mas também na Alemanha e na França e em muitos países da América Latina. Então você tem lawfare contra Jorge Glass. Você tem lawfare e golpe de Estado contra esse pobre sujeito chamado Pedro Castillo, o ex-presidente do Peru. E basicamente o mundo não se importa. Ou a grande mídia não informa o que está acontecendo, ou ela passa pano. Assim, você não tem a sensação de que o sistema está corrompido e de que os guardiões não estão te protegendo. Na verdade, eles estão trabalhando contra seus interesses. É um problema muito sério. E eu não sou a primeira pessoa a identificar isso. Quero dizer, você já entrevistou Glenn Dissing, já entrevistou Jeffrey Sachs e provavelmente também Richard Falk. Além de muitos dos meus amigos que têm as mesmas preocupações que eu, de que o sistema foi corrompido. E nós temos que consertar isso. Ou consertamos, ou nossa civilização vai pelo ralo. Agora você sabe, a história do direito internacional desde 1945. A maior mudança que ocorreu foi a ideia de que não apenas os Estados estão sujeitos ao direito internacional, mas também os indivíduos. E não apenas em casos criminais de grande destaque, como os julgamentos de Nuremberg e Tóquio, mas também em outras questões, certo? E que os Estados são responsáveis por manter os direitos básicos de sua cidadania. E os direitos humanos são basicamente os direitos da cidadania contra o Estado. E para isso criamos todas essas instituições, e você mencionou várias delas. Quero dizer, o TPI é um exemplo tão grande porque, quando foi criado em 2002, havia toda essa esperança de que realmente avançaria os direitos humanos, e que agora seria possível lidar com todas essas ilegalidades cometidas por pessoas em altos cargos. E no fim das contas, não, espera aí, ele só será aplicado quando líderes ocidentais realmente quiserem processar alguns líderes de estados africanos ou asiáticos, certo? Você pode explicar um pouco sobre o que deu errado com o TPI e quais mecanismos institucionais não estão funcionando? Bem, o TPI e o Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, surgiram num momento de certa efervescência e entusiasmo pelo direito internacional e pela responsabilização. Na época, eu era professor na DePaul University, em Chicago, junto com Sherif Bassiouni, o falecido Sherif Bassiouni, e estávamos trabalhando muito para que o Estatuto do Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia fosse adotado, e depois para a criação desse Tribunal Penal Internacional, que tinha a intenção de ser neutro. Ele foi criado para julgar todo e qualquer funcionário, todo e qualquer chefe de Estado, todo e qualquer líder militar que violasse o Estatuto de Roma. Artigo 5, crime de agressão. Artigo 6, genocídio. Artigo 7, crimes contra a humanidade. Artigo 8, crimes de guerra. Agora, havia convicção da minha parte. Quero dizer, eu sou um daqueles que defendia o TPI desde o início. E em seus 22 anos de existência, tem sido não apenas uma grande decepção, tem sido uma fraude. E eu digo que esse tipo de TPI, com base em nossa experiência empírica, não pode ser reformado.
Só é possível aboli-lo. Esqueça. Quero dizer, um órgão como o TPI foi infiltrado, e tanto a secretaria quanto os juízes são ideologicamente neocoloniais contra, digamos, os africanos e os asiáticos. E essas pessoas que basicamente, no fundo, nós desprezamos. Whom we basically deep down look down on. And it's a useful political tool when you can. É uma ferramenta política útil quando você pode apoiar suas ambições geopolíticas, difamando, demonizando e rotulando como criminosos de guerra aqueles que você quer tirar do caminho. E claro, isso já falhou muitas vezes, porque houve o caso movido pela França contra Bemba e o caso movido pela França contra Gbagbo da Costa do Marfim, e em ambos os casos eles acabaram tendo que absolvê-los. Mas essas pessoas foram tiradas de circulação. Por 10, 12 anos, eles ficaram cozinhando em Haia e obviamente puderam participar da vida política de seus respectivos países. E então, como eu disse, isso se revela uma fraude, uma farsa. And so what it turns out, as I said, is a fraud, it's a farce. And considering that this has cost. E considerando que isso custou bilhões de dólares, sou a favor de acabar com isso. Minha proposta é que os estados cumpram suas próprias obrigações sob as convenções de Genebra. Pegue a Convenção de Genebra número 4, que é a Convenção sobre a Proteção de Civis em Conflitos Armados. É muito clara. Artigos 145, 146, 147, 148, sobre a obrigação de cada Estado de investigar violações do direito humanitário cometidas por suas próprias tropas e de processá-las. É assim que deveria ser feito. Assim, não há suspeita de que isso vem de fora, de que é algo que os Estados Unidos, a Europa ou alguma outra grande potência querem fazer para avançar agendas geopolíticas. Sim, mas o problema todo é que os estados não fazem isso, certo? Quero dizer, Israel faz parte da Convenção do Genocídio, e é chocante como está violando essa convenção, não só com o que faz no terreno, mas também com os discursos de seus políticos, com os objetivos de seu exército, chame de operação militar, tudo bem como o que faz. Quero dizer, é grotesco, é bizarro. E as convenções de Genebra, claro, também, elas estão lá como luzes brilhantes. E, na verdade, esses estados fazem parte delas, até mesmo aqueles que as ratificaram. Cabe a nós denunciar isso. Cabe à mídia denunciar isso. E também denunciar todos aqueles que são cúmplices ao fornecer apoio militar, político, econômico, diplomático ou propagandístico a um Estado genocida. Sem dúvida, Israel está em aberta rebelião contra o direito internacional, em aberta rebelião contra a Convenção do Genocídio, contra a Carta das Nações Unidas. E a melhor resposta seria a Assembleia Geral realizar uma sessão especial sob o princípio da União pela Paz. Você se lembra da famosa resolução União pela Paz da Assembleia Geral em 1950, a Resolução 377. E eles poderiam tomar medidas. E uma das coisas que eu acho que a comunidade internacional teria que fazer é impor imediatamente um embargo total de armas a Israel e, em seguida, romper as relações comerciais. Romper relações diplomáticas com Israel é simbólico, se quiser. Mas se você rompe as relações comerciais, isso dói. E é isso que precisa ser feito. E a Assembleia Geral poderia ir além disso. A Assembleia Geral poderia adotar uma resolução sob o artigo 6 da Carta da ONU e expulsar Israel da membresia. Novamente, é basicamente simbólico. Além disso, não entraria em vigor, porque para que tal resolução entre em vigor, precisa da aprovação do Conselho de Segurança. E nem é preciso dizer, os Estados Unidos vão vetá-la. Por outro lado, imagine o impacto de uma resolução dessas quando você tem, digamos, 150 países dizendo que Israel está em rebelião contra a Carta das Nações Unidas, violou todos os propósitos e princípios da Carta da ONU e, portanto, não pertence a este clube, e você o expulsa. Mesmo que você não o expulse efetivamente, pode fazer outra coisa. Em 1974, os diplomatas da África do Sul do Apartheid se viram neutralizados, ou seja, a Assembleia Geral recusou suas credenciais. Assim, a acreditação deles junto às Nações Unidas foi removida.
their accreditation to the United Nations was removed. So, okay, they were not expelled from the United Então, ok, eles não foram expulsos das Nações Unidas, mas não podiam votar, não podiam usar a palavra, não podiam participar dos debates, etc, etc. E isso, na verdade, se somou aos muitos passos que levaram à abolição do apartheid e à realização de uma votação democrática na África do Sul. E eu gostaria de ver a mesma coisa acontecer em relação a Israel. Mas aqui temos um caso de cumplicidade. Cumplicidade de Ursula von der Leyen, cumplicidade de Kaja Kallas, cumplicidade de Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e seu antecessor Olaf Scholz, etc, etc. Todos eles são culpados de cumplicidade em genocídio. Artigo 3, parágrafo da Convenção sobre Genocídio. paragraph little e of the Genocide Convention, they're also guilty of incitement. Eles também são culpados de incitação. Artigo 3, parágrafo C. Há muita jurisprudência do Tribunal Penal Internacional para Ruanda sobre a questão da incitação e sobre a questão do negacionismo, a questão de negar o crime, de banalizar o crime, de minimizá-lo. E é disso que todos esses líderes do mundo livre são culpados. Mas temos uma mídia tradicional, cúmplice e conivente. E a grande mídia não te conta essas coisas. Quero dizer, quando Francesca Albanese, a relatora especial das Nações Unidas para os territórios palestinos ocupados, fez um apelo há uma semana para processar Ursula von der Leyen, Kaja Kallas e outros líderes por cumplicidade em genocídio. Kaja Kallas and the other leaders for complicity and genocide. I read that in Al Jazeera. I read it in the Eu li isso na Al Jazeera, li no The Intercept, li no Al Mayadeen. Não li no The New York Times, The Washington Post, CNN, etc. Pode até ter saído lá, mas então de forma muito pequena, sem dar importância. E aí você sabe, no dia seguinte já vem outras notícias. Então pode até ter sido publicado uma vez, mas não há consequências. São fatos sem consequências. E como você sabe, há um ano, e você me entrevistou sobre isso há um ano, minha organização, o Weekends Internacional de Petrosram de Rapaz de Genebra, junto a alguns colegas na França, apresentou ao Karim Khan uma comunicação, uma denúncia. O procurador-chefe do TPI, sim. E isso era algo que esperávamos que tivesse algum tipo de impacto. Escrevi um artigo sobre isso no Counterpunch e dei várias entrevistas a respeito. Então houve um pequeno burburinho de comentários aqui e ali. Mas obviamente ninguém levou a sério, assim como não levaram a sério a relatora Francesca Albanese com seu apelo para investigar Ursula von der Leyen e todo o complexo de cumplicidade. Quero dizer, não é à toa que a Convenção do Genocídio tem esse artigo 3, parágrafo E, e precisamos de jurisprudência sobre isso. Quando a Nicarágua apresentou seu caso contra a Alemanha por cumplicidade no genocídio, basicamente por vender ou fornecer equipamentos militares letais a Israel, o tribunal basicamente se esquivou. Ela se esquivou de sua responsabilidade com os palestinos, com o mundo e conosco, porque disseram que não precisavam emitir medidas provisórias de proteção. Por quê? Porque a Alemanha disse que não está mais fornecendo armas letais a Israel. Isso não é verdade. A Alemanha continuou fornecendo essas armas letais a Israel, e é cúmplice, mas o tribunal não quis decidir sobre isso. O caso ainda está pendente, mas foi colocado em segundo plano. Ninguém está fazendo nada a respeito desse caso. Ainda mais chocante é a decisão da Corte Internacional de Justiça em 14 de abril deste ano. Como você sabe, aqui estamos lidando com genocídio. Pelo amor de Deus, é preciso agir rápido. Não se pode procrastinar. O sistema já é muito ineficaz, muito disfuncional, porque dá aos estados uma quantidade incrível de tempo para apresentar seus memoriais. Agora, a África do Sul apresentou um caso muito sólido e forneceu cada vez mais evidências, e seu último memorial, que eu li, tinha mais de 4.000 páginas de anexos. Foi um tour de force. E então o tribunal estabeleceu o prazo para a apresentação do contramemorial pelo Estado de Israel para o dia 28 de julho de 2025. Quero dizer, pessoas estão sendo mortas enquanto conversamos.
está acontecendo um genocídio. E o tribunal diz, vocês têm até 28 de julho para nos dar uma resposta. E então Israel diz, não, esse prazo não é suficiente, não nos dá tempo suficiente. Então eles realmente pediram uma prorrogação. E a decisão foi estender o prazo, acredite se quiser, até 12 de janeiro de 2026. Ou seja, Israel pode continuar matando palestinos tranquilamente. E ainda não há uma condenação clara de Israel pelo crime de genocídio. Mas todo o sistema é cúmplice nisso, porque Antônio Guterres, o secretário-geral, e Volker Türk, o alto comissário para os direitos humanos, nunca ousaram se referir ao genocídio como genocídio. Eles falam sobre violações das convenções de Genebra, falam sobre abusos, etc., etc. Estamos presenciando aqui atrocidades enormes. Temos crianças sendo massacradas, mulheres e hospitais sendo devastados. As escolas da UNRWA estão sendo fechadas. Aliás, há outro caso pendente, o parecer consultivo que foi solicitado em relação às obrigações de Israel perante as Nações Unidas. Quero dizer, Israel não pode simplesmente fechar agências da ONU porque não gosta mais delas. É por isso que digo que está em rebelião contra as Nações Unidas. Isso já era de se esperar. Eles atiram neles. Atira contra a UNRWA. Destrói prédios da UNRWA em Gaza. Destrói prédios da ONU. Não houve um caso de genocídio tão óbvio, tão amplamente divulgado como este. Vemos isso na nossa televisão à noite, e então a organização demora a agir, e ninguém invoca essa doutrina da responsabilidade de proteger, que, claro, é uma criação de Gareth Evans, uma criação do Ocidente. Inventamos essa ideia para poder contornar a proibição do uso da força, para que os estados pudessem unilateralmente ir e atacar outro estado, dizendo que esse outro estado está violando os direitos de seus cidadãos. Então, entramos, em nome dos cidadãos deles, devastamos o país e bombardeamos tudo, etc. Portanto, se alguma vez houve justificativa para a R2P, Israel é o exemplo principal. Israel is the prime example. Israel is committing genocide. Israel está cometendo genocídio contra pessoas que vivem sob sua jurisdição. É um caso claro e evidente. Não ouço Keir Starmer, Friedrich Merz ou Emmanuel Macron, e certamente não Donald Trump, pedindo medidas de R2P contra Israel. Eles ainda estão vendendo armas para eles, ainda estão dando apoio político e econômico. E isso é tão repugnante. Então, tudo o que posso dizer é que os Estados Unidos e a União Europeia estão moralmente falidos. Não estou dizendo que o povo dos Estados Unidos ou o povo da Grã-Bretanha, França e Alemanha são moralmente falidos, mas nossos chamados elites, que não são elites, são um grupo de pessoas desesperadas que, no fim das contas, são imperialistas e estão desesperadas porque temem estar perdendo o controle, estão perdendo o poder. Eles estão. O problema que estamos enfrentando é que estamos sendo mostrados, por um exemplo, do mundo real, e numa escala das mais horríveis imagináveis, que o genocídio continua sendo uma possibilidade e uma realidade. Se você tem, digamos, cerca de 40 ou 50 estados que o apoiam, que o defendem consciente e voluntariamente, e não apenas defendem, mas também difamam pessoas como você e Francesco Albanese como antissemitas, eles invertem a situação e dizem que Israel é a vítima e que cada pessoa que morreu, seja israelense ou palestina, está nas mãos do Hamas, porque nada disso teria acontecido se o Hamas nunca tivesse existido. E toda essa construção narrativa faz parte do que lhes dá o poder político e retórico para reprimir a dissidência em seus países, o que, por sua vez, permite esse tipo de pressão sobre as instituições que existem, ou deveriam existir, para nos proteger disso, e as desativa. Então, para mim, a questão não é como denunciar os canalhas, por falta de palavra melhor, que ocupam as cadeiras do poder, porque canalhas sempre serão canalhas. Trata-se de como criar instituições realmente resilientes, como a CIJ, o TPI, ou outros mecanismos, para denunciá-los pelo que são e detê-los, porque estamos falhando em deter nossos próprios canalhas.
Quero dizer, os israelenses são outro caso. Eles poderiam ser detidos se conseguíssemos deter nossos canalhas. Mas como não conseguimos detê-los, não conseguimos deter os outros. Então, como fazemos isso? Well, back in the 1960s, Bem, lá nos anos 1960 e 70, quando eu era estudante na Faculdade de Direito de Harvard, costumava ir às ruas e protestar contra a Guerra do Vietnã. E havia milhares e milhares de nós. E em algumas ocasiões, a polícia vinha e nos espancava. Isso é verdade. E algumas pessoas foram presas. Eu nunca cheguei a ser preso ou algo assim. De qualquer forma, havia um movimento nacional contra a Guerra do Vietnã. E Seymour Hersh, você se lembra dele, com seu famoso livro sobre My Lai 4, abriu os olhos de muita gente. E então tivemos, é claro, os famosos papéis do Pentágono e Daniel Ellsberg. Esses eram denunciantes que, na época, eram vistos como heróis. These were whistleblowers who at the time were seen as heroes. That has changed. Isso mudou. As elites, ou os detentores do poder, os bilionários, conseguiram controlar tanto a imprensa que se você fosse contra a guerra do Iraque de 2003 e fosse jornalista, perderia seu emprego. E isso aconteceu com vários, incluindo jornalistas muito conhecidos que perderam seus empregos porque criticaram George W. Bush e a guerra no Iraque. E em relação à guerra na Ucrânia, vamos lembrar, foi apenas 2 anos que Tucker Carlson foi, de um dia para o outro, demitido da Fox News. Ele era o âncora mais popular. E claro, agora ele ainda está na internet e tem milhões e milhões de seguidores. Mas o The New York Times, The Washington Post, CNBC, CNN continuam nos apresentando a velha narrativa, já desmentida inúmeras vezes. É inacreditável como coisas que já foram provadas erradas podem ser repetidas com tanta naturalidade na televisão todas as noites. E claro, a maioria da população, por que eles deveriam questionar isso? Quero dizer, nós somos, digamos, uma elite intelectual que teve o benefício de muita educação e troca com pessoas de discernimento, mas o cidadão comum, ele tem outras prioridades, ele tem outras preocupações, ele tem sua esposa, ele tem seus filhos, ele precisa pagar as contas, etc. Ele liga a televisão à noite só para ter uma ideia geral do que está acontecendo. Então, a televisão diz para ele que os palestinos são os vilões e os israelenses são os mocinhos. Isso não é prioridade para ele. Mas, quando chega a hora de votar, quero dizer, isso vai influenciar o voto dele. E claro, nos Estados Unidos nós não somos uma democracia de verdade. Nem de longe somos uma democracia. Nos Estados Unidos sempre nos deparamos com uma eleição falsa, porque, seja votando nos democratas ou nos republicanos, e isso me afeta porque sou cidadão americano e voto, você tem uma escolha entre, digamos, o ruim e o pior. Você tem uma escolha entre um partido pró-Israel e outro partido pró-Israel. Você tem a escolha entre um partido que apoia o complexo industrial militar e quer orçamentos militares de trilhões de dólares, e um partido que quer orçamentos militares de trilhões de dólares. Você tem um partido que apoia Wall Street e um partido que apoia Wall Street. As diferenças são, bem, um partido não gosta de LGBT e o outro não gosta do wokeismo e o outro gosta. Ok, você vai votar com base nisso? Quero dizer, eu não poderia votar de boa consciência nem no Trump, nem na Kamala Harris. Eu votei na Dr. Jill Stein, de novo, alguém que não tinha chance de ganhar, mas pelo menos eu não queria me culpar por votar em alguém que me tornaria cúmplice de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Eu sei. E o estado da democracia no mundo todo, não apenas nos Estados Unidos, é na verdade bastante abismal e está piorando. E só para reforçar o seu argumento, o partido que defende os direitos LGBTQIA é o mesmo que diz, a melhor maneira de fazer isso é incluindo essas pessoas no exército, certo? Para que o exército seja um assassino com igualdade de oportunidades. Isso é absolutamente repugnante em um nível difícil de compreender se você não olhar de cima ou não refletir sobre isso de uma perspectiva mais ampla.
Mas o que você disse também está só pela metade. Não é apenas uma questão de educação. It's not a question of education. For every Dr. Alfred Desaias out there, you've got at least Para cada Dr. Alfred Desaias por aí, há pelo menos um doutor do outro lado que vai te chamar de antissemita se você não for a favor de uma Gaza vazia. Gaza para os israelenses. E o que me deixa louco é que as pessoas que argumentam que é direito de Israel entrar em Gaza e se defender, e que é direito de Israel entrar na Síria e ocupar esse território, mesmo depois que a Síria foi tomada por um regime amigável ao Ocidente, que todos elogiam, e que é direito dos Estados Unidos ocuparem um terço da Síria. Essas mesmas pessoas reclamam quando se trata da Rússia. they cry foul when it comes to Russia. And, just imagine, we have at the moment E veja bem, só para imaginar, no momento temos 2 casos de genocídio na Cisjórdia. Um contra Israel e outro contra a Rússia. E o contra Israel e o contra a Rússia, eles são apoiados por grupos opostos de estados, certo? E todos os países ocidentais, todos eles são parte do caso de genocídio contra a Rússia. E você pode argumentar contra a Rússia por violar a paz. Isso é possível. Mas argumentar que a Rússia está cometendo genocídio significaria que a Rússia está tentando matar civis em massa e em territórios. Quero dizer, essa é uma acusação difícil. Crimes contra a paz? Sim. Crimes de guerra e crimes contra a humanidade? Talvez. Talvez. Não há problema com o artigo 8, que trata dos crimes de guerra. Mas o problema com o caso do TPI contra Vladimir Putin é a total falta de jurisdição. Não, mas estou falando de Ryotniyich. Eles não têm nenhum fundamento. E isso nunca deveria ter sido aberto. Nunca deveria ter sido. Essa é uma das razões pelas quais o TPI não tem credibilidade alguma. Porque é um caso que desde o início não tem razão de ser. Veja, o artigo 17 estabelece o princípio da complementaridade. Os russos demonstraram que possuem um sistema de justiça militar que investigam violações das regras do direito e que punem soldados que excedem os limites, então eles realmente têm um sistema de justiça militar que funciona. E eles comunicaram isso ao TPI. Além disso, é claro, é preciso lembrar que a Rússia não é parte do Estatuto de Roma, e que o que tentaram inventar contra a Rússia é algo muito fácil de refutar. Quero dizer, é uma questão de transferir crianças para fora da zona de conflito para o próprio bem delas, o que está previsto nas convenções de Genebra. Eles estão seguindo as convenções de Genebra ao evacuar crianças de áreas onde provavelmente teriam sido mortas. E isso tem sido muito transparente, e os russos forneceram todas as informações necessárias sobre o paradeiro dessas pessoas, dessas crianças, e um certo número delas já retornou. Além disso, houve vários casos em que foi alegado que algumas pessoas haviam desaparecido, e depois descobriu-se que estavam vivas e bem na Alemanha. Então toda essa história não faz sentido algum. E é por isso que eles não indiciaram Putin pelo assassinato em massa de civis. Não. Ele foi indiciado apenas pelo suposto sequestro de crianças, que, claro, eu, como professor de direito internacional, digo que é um caso clássico de evacuação segundo as convenções de Genebra. Mas, novamente, não é isso que você ouve quando lê o The New York Times ou o The Washington Post. E eles criam uma percepção de que, claro, a Rússia é culpada de genocídio, da mesma forma que criam a percepção de que o genocídio que ocorre em Israel, na verdade, não é um genocídio. É apenas, digamos, consequência de uma guerra provocada pelo Hamas. E eu digo que não foi provocado pelo Hamas. E certamente, no direito internacional, se você olhar as resoluções 2025, 303-14, etc., da Assembleia Geral, o Movimento de Libertação Nacional tem o direito de se defender do ocupante. E no direito internacional, quem tem direito à autodefesa? As vítimas da ocupação. Elas têm o direito de lutar contra a ocupação. E foi isso que aconteceu em Gaza. Gaza foi submetida a um bloqueio totalmente ilegal, que matou muitas pessoas, desde 2007, e finalmente eles romperam.
Agora, se você se lembra de 1943, o gueto de Varsóvia, havia 400 mil judeus confinados no gueto de Varsóvia, e eles se levantaram e lutaram contra os nazistas. And they stood up and fought off the Nazis. They lost. And then they were sent off to Auschwitz and to... Eles perderam, e então foram enviados para Auschwitz, para Majdanek, etc. Mas você não vai dizer que os judeus no gueto de Varsóvia não tinham o direito de resistir. O direito de resistir é reconhecido pelo direito internacional, e a população de Gaza tinha o direito de resistir. Obviamente, nos casos em que crimes de guerra foram cometidos por soldados do Hamas, esses soldados, é claro, estão sujeitos a processos sob as convenções de Genebra. Mas não temos um caso de genocídio por parte do Hamas. Você tem sim um caso de genocídio por parte dos ocupantes israelenses. E o que está acontecendo na Cisjordânia, na Palestina, etc., é tão ofensivo, tão repugnante, tão obsceno. Em 1975, na Harvard International Law Journal, publiquei meu primeiro grande artigo sobre a questão do que ficou conhecido como limpeza étnica. Escrevi 52 páginas sob o título Direito Internacional e Transferências Massivas de População. Este artigo foi rapidamente traduzido para o espanhol e o alemão, e tornou-se um artigo seminal no que diz respeito à proibição das transferências massivas de população, a proibição do que ficou conhecido como limpeza étnica. E é exatamente isso que Israel vem fazendo, não desde 1975, quando escrevi o artigo, mas desde 1947. Quero dizer, você tem a Nakba e a expulsão de 1 milhão de palestinos de suas casas. Este é, aliás, um tema que foi abordado pela Subcomissão de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos. Isso foi em 1997, depois que publiquei meu artigo, cerca de 20 anos depois. E eles se basearam muito no meu artigo. Houve uma declaração sobre a ilegalidade de transferências forçadas de população. Então, o que está acontecendo em Israel é exatamente uma violação dessa declaração da subcomissão, que depois foi confirmada pela então Comissão de Direitos Humanos. E isso ainda está sendo encoberto pelos políticos, ainda está sendo encoberto por acadêmicos. E isso é realmente uma vergonha. Você mencionou que há pelo menos outro doutor que me chamaria de antissemita e rejeitaria meus argumentos. Meus argumentos são muito sistemáticos, muito metódicos. É algo muito matemático. Aqui está a lei. Você aplica a este conjunto de fatos, e esta é a conclusão que necessariamente resulta dessa análise. É por isso que um dos mistérios que quero resolver é como é possível que pessoas intelectuais, que são por qualquer definição nossos colegas, e veja, você tem muito mais experiência acadêmica do que eu, mas no mundo acadêmico, depois que você obtém seu doutorado, você é um colega. E temos tantos colegas que têm essa mesma ou similar formação, e eles não enxergam isso. Eles não conseguem fazer essa conexão lógica. Então os israelenses, houve uma espécie de lamentável, eu diria, palestra que o Instituto Internacional para a Paz em Viena fez recentemente, cerca de 2 semanas atrás, uma entrevista com um ex-embaixador israelense. An interview with a former Israeli ambassador, I forgot his name, but Eu esqueci o nome dele, mas ele era um moderado, sabe, um israelense moderado, que só quer um Estado etno-nacionalista, mas não necessariamente a exterminação dos palestinos. E ele argumenta, quando chega a esse ponto, que isso é injusto. É injusto porque, quando se trata de refugiados e de limpeza étnica, você sabe, os alemães foram expulsos da Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial, e paquistaneses e indianos também foram expulsos dos territórios uns dos outros, mais ou menos na mesma época, em 47, 48. Nós não chamamos mais essas pessoas de refugiados. É injusto que, no caso de Israel, os antisionistas, os anti-Israel, os antissemitas, insistam que essas pessoas ainda sejam chamadas de refugiados, quando na verdade elas simplesmente estão fora e não têm direito de retorno. O único direito de retorno pertence ao povo original da terra, que são os judeus, o que é comprovado pela Bíblia. Ele não disse isso, sou eu que estou colocando essas palavras na boca dele.
Mas ele disse que não existe direito de retorno. Precisamos acabar com isso. É uma noção estranha. E existe uma certa, como chamaram, mania de refugiados, sabe, que está sendo mantida viva pela UNRWA e por aí vai. E você ouve esse argumento com frequência. E essas pessoas, quando você apresenta seus argumentos, imediatamente encontram um truque psicológico para escapar para essa argumentação. Então, o que diz o direito internacional sobre aplicabilidade igualitária? Se não aplicamos a lei aos alemães da Europa Oriental e nem aos paquistaneses da Índia, por que deveríamos aplicá-la aos palestinos? Why should we apply it to the Palestinians? That is, of course, the original sin of Isso é, claro, o pecado original do direito internacional e do nosso sistema do pós-guerra, porque, como expliquei no meu artigo no Harvard International Law Journal, os alemães, os nazistas, expulsaram os poloneses que viviam no Warthegau. O Warthegau costumava fazer parte da Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, foi separado e entregue à Polônia. Depois, houve colonos poloneses que se mudaram para lá, etc, etc. Então, no início da Segunda Guerra Mundial, os alemães disseram: vamos retomar esse território, e os poloneses que vivem aqui serão transferidos para o centro da Polônia. Agora, isso foi chamado no julgamento de Nuremberg não apenas de crime de guerra, mas também classificado como crime contra a humanidade. it was classed as a crime against humanity. And what is particularly obscene E o que é particularmente obsceno é que, ao mesmo tempo em que o Tribunal de Nuremberg condenava os alemães por expulsarem 800 mil poloneses do Warthegau, sob a responsabilidade dos aliados, os americanos, os britânicos, os soviéticos, os poloneses e os tchecos, 15 milhões de alemães foram expulsos da Prússia Oriental, da Pomerânia, da Silésia e de Brandemburgo Oriental. Quantos? 5 milhões? 15 milhões. E então, mais de 2 milhões de mortos. Agora, dedico meu primeiro livro, Nemesis at Potsdam, a esse fenômeno. Publiquei outro livro chamado Os Alemães Expulsos, Vítimas em Guerra e Paz. E também publiquei essas 50 teses sobre a expulsão dos alemães, que trazem as estatísticas e declarações, inclusive as do Alto Comissário para os Direitos Humanos, Ayala Lasso, que falou aos alemães expulsos em Paris. who spoke to the German expellees in 1995 and confirmed their right to return. 1995, e confirmaram seu direito de retorno e de confirmar seu direito, o que é chamado de direito à pátria. E então eu também escrevi um livro chamado Heimatrecht ist Menschenrecht, ou seja, o direito à pátria é um direito humano. Mais recentemente, publiquei uma versão alemã atualizada do meu livro sobre a expulsão dos alemães, e se chama 80 Thesen zur Vertreibung, um livro que escrevi na esperança de que fosse utilizado em cursos de direito internacional, relações internacionais e direitos humanos. O que, claro, atualmente não está na pauta do governo alemão, nem, aliás, do governo dos Estados Unidos, certamente não oficialmente. Mas há vários professores que o utilizam, e acredito que há uma certa contribuição nisso. And I think there's a certain contribution to it. But you mentioned the right to return. That right Mas você mencionou o direito de retorno. Esse direito está solidamente previsto nas Convenções de Genebra de 1949 e nos protocolos adicionais de 77. Eles estão, é claro, no documento que já mencionei, a Declaração sobre a Ilegalidade das Transferências Massivas de População da Comissão de Direitos Humanos. Novamente, transferências massivas de população são consideradas, sob o artigo 7 do Estatuto de Roma, como um crime contra a humanidade. Não vai ser fácil apagar o direito de retorno. Por outro lado, como vimos no direito internacional, e você viu isso, há violações do direito internacional com total impunidade. Mas uma violação da lei não cria uma nova lei. A violation of the law does not create new law. You have a situation of Você tem uma situação de ilegalidade e uma ausência de responsabilização. Falta um mecanismo que imponha uma punição significativa contra aqueles que cometeram esse crime. Assim, a expulsão dos 15 milhões de alemães de 1945 a 49, essa expulsão obviamente foi um crime contra a humanidade. Não há dúvida quanto a isso.
e vários professores de direito internacional a classificaram como genocídio. Se você observar as declarações feitas na época por Tito, pelo Marechal Tito, por Edvard Beneš da Tchecoslováquia, pelas autoridades polonesas, fica bastante claro que houve uma intenção genocida de destruir no todo ou em parte um grupo étnico. E claro, foi um ato completamente racista porque você foi expulso não por ter feito algo. Quero dizer, se você fosse antinazista, mesmo que tivesse sido preso pelos nazistas, quando os poloneses vieram tomar sua propriedade, tomar sua terra, o único critério era: você é alemão? Você fala alemão? Fora. Então não era uma questão de esforço para dizer individualmente: você cometeu delitos e, portanto, este é o castigo certo. De jeito nenhum. Quero dizer, estritamente Herabfreisheiten, você seria expulso. Jebuls foram expulsos. German Jews were expelled. Então, em resumo, o que você está recomendando é: se alguém disser, não, os israelenses deveriam ter o direito de expulsar os palestinos, porque isso já aconteceu antes, a resposta deve ser: desculpe, um crime no passado não justifica outro crime agora. E o genocídio contra os judeus na Segunda Guerra Mundial não justifica o genocídio contra os palestinos pelos israelenses sionistas. Essa deve ser a resposta, certo? That must be the answer, right? And that's obviously what people who logic think. E isso é obviamente o que pessoas que usam lógica. É tão óbvio que, quero dizer, argumentar qualquer outra coisa, de certa forma, é um insulto à sua inteligência. É um insulto à minha inteligência. Mas essas pessoas não têm, digamos, moral. Essas pessoas não são éticas. Essas pessoas estão tão ideologicamente convencidas de que o sionismo precisa ter sucesso em expandir Israel para fronteiras que são absolutamente injustas e injustificáveis. E você percebe que o sionismo, desde o seu início, foi uma política racial, religiosa e excludente, o que é contrário a toda a filosofia dos direitos humanos a qual estamos comprometidos, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até os Pactos de Direitos Humanos, etc. O sionismo já era um anacronismo quando foi concebido no final do século XIX. Já era, digamos, medieval em sua abordagem, tão antediluviano em sua visão de mundo. E o que nos torna todos cúmplices é que houve a Declaração Balfour na Grã-Bretanha, e que os britânicos impulsionaram esse programa insano e racista que foi então implementado contra a vontade da população local na Palestina. Estava bastante claro que isso iria criar muitos problemas na região. Seria de se esperar que os juristas internacionais já tivessem condenado isso na época. E as Nações Unidas, no início, porque as Nações Unidas são responsáveis pela criação do Estado de Israel, seria de se esperar que as Nações Unidas tivessem insistido para que Israel respeitasse suas fronteiras e permitisse o direito de retorno. Temos a Resolução 194 de 48 ordenando o retorno dos palestinos que haviam sido expulsos durante a Nakba. E as pessoas não percebem que Israel, sua história, sua pré-história, é terrorista. Como Israel surgiu? Surgiu através do terrorismo, da violência, de atos terroristas, não apenas contra os palestinos, mas também contra os britânicos. Você deve se lembrar quando o Hotel King David foi explodido e mataram, não sei, talvez 100 britânicos que estavam lá. E houve vários outros ataques terroristas contra os britânicos no que então era a Palestina. E então as Nações Unidas tentam apaziguar a situação e enviam seu enviado, o Conde Folke Bernadotte. E o Conde Folke Bernadotte é então assassinado, morto por um grupo de terroristas sionistas. E isso acabou se tornando um caso famoso na Corte Internacional de Justiça. Agora, a grande mídia não lembra você de que Israel nasceu no terrorismo, ou através do terrorismo. E isso, claro, me faz lembrar de outro livro. Isso me faz lembrar do famoso livro de Martin Luther King Jr., chamado Por que Não Podemos Esperar?
Por que Não Podemos Esperar foi publicado em 1964. E Martin Luther King começa um capítulo com as palavras "nosso país", referindo-se aos Estados Unidos. Nosso país nasceu no genocídio. E você pensa, poxa, isso é bem pesado. E então ele fala sobre o genocídio contra os nativos americanos, contra os Algonquins, os Crees, os Cherokees, os Dakotas, os Mohawks, os Iroqueses, os Sioux, etc. Ele não está falando sobre os afro-americanos. Ele não está falando sobre a escravidão. Afro-Americans, he's not talking about slavery, he's talking about the extermination of 10. Ele está falando sobre o extermínio de 10 milhões de pessoas, indígenas nativos americanos, que habitavam todo o continente do Atlântico ao Pacífico. Eu tive uma experiência no ano de 1970. Viajei de carona de Nova York até a Califórnia. E se tem algo que eu lembro dessa viagem, são os milhares de nomes que eram nomes indígenas. Quero dizer, obviamente, Niagara é uma palavra indígena algonquina, Manhattan, Connecticut, Delaware, Potomac, Chicago, Illinois, Iowa, Nebraska, Wichita, Iowa, Seattle. Todos esses são nomes indígenas, e não só no que hoje é os Estados Unidos, mas também no Canadá. Toronto significa mercado, e Ottawa e Winnipeg, todos esses são nomes indígenas. Winnipeg, these are all indigenous names, and you ask yourself, where are the people that gave E você se pergunta, onde estão as pessoas que deram nomes aos rios, córregos, montanhas, lagos, vilarejos e cidades, etc.? Elas estão mortas. No final do século XIX, restavam cerca de 200 mil indígenas. E nós os colocamos em campos de concentração. Claro, usamos um termo eufemístico e chamamos de reservas. Mas eles estavam lá basicamente para desaparecer. Todo o conceito era fazer com que os índios, como os chamávamos, desaparecessem. Algo que, aliás, sempre digo aos meus alunos, não usem o termo índio. Eles não têm absolutamente nada a ver com o subcontinente indiano. Essas pessoas têm nomes, são iroqueses, ou pequot, ou seminolas. Eles não são índios. E nós até tiramos suas identidades. We've even taken away their identities. Of course, they have somewhat recovered since then. Claro, eles se recuperaram um pouco desde então. Mas agora, há cerca de 2 ou 3 milhões de indígenas na América. Mas foi, quero dizer, uma das grandes tragédias da história. Porque você não pode reconstruir a cultura deles, não pode reconstruir suas tradições, etc. Quero dizer, nós matamos os búfalos deles, queimamos suas plantações, queimamos suas aldeias e massacramos mulheres e crianças. Mas então na lenda, no mito do oeste americano, e foi lá que cresci, em Chicago, quero dizer, nós éramos, por definição, os mocinhos. Obviamente os cowboys eram os mocinhos, e obviamente os índios eram os bandidos. E você sabe que um mito demora a morrer. Se você cresceu com todos esses mitos, leva muito tempo para perceber que foi manipulado. It takes a long time to realize that you've been manipulated. Which really then begs the question, how do we expect the people? O que realmente levanta a questão? Como esperamos que as pessoas que fizeram isso, seja aquelas na Europa, ou os europeus que foram para o exterior, como esperamos que essas pessoas impeçam outras pessoas, que elas veem como iguais a si mesmas? E sabe, não é coincidência que todas essas pessoas sejam brancas e que todos tenham nomes europeus como os sionistas em Israel. Não é coincidência, de jeito nenhum. Mas você sabe qual é o último estágio do genocídio para mim? O último, o estágio final. O estágio final são os rodapés de e-mail que dizem: reconheço que esta é uma terra indígena. E aí vem o blá blá blá. Porque 150, 200 anos depois, é quando você se lava as mãos, porque não há mais culpa. E obviamente nenhuma culpa por parte das pessoas que nunca participaram disso, certo? Mas é por isso que o genocídio pode ser um crime intergeracional. E eu não faço ideia de como lidar com isso. And I have no idea how to approach that. Well, again, we have these so-called apologies. Bem, novamente temos esses chamados pedidos de desculpas. O primeiro pedido de desculpas importante foi feito por Kevin Rudd, da Austrália, que pediu desculpas aos aborígenes australianos. E a Austrália, na verdade, fez um esforço bastante interessante para reabilitar os aborígenes. Claro, eles mataram 99% deles, e o último aborígene da Tasmânia morreu em 1888, e eles não morreram de doença. Seja como for, alguns setores na Austrália reconheceram a magnitude do crime.
E você realmente tem tribunais australianos devolvendo terras aos povos indígenas, de modo que hoje áreas inteiras da Austrália estão sendo administradas pelos aborígenes. Toda a região de Kakadu, onde estive, toda a área de Uluru, onde também estive, e eles devolveram seus nomes originais. Nos Estados Unidos, temos o oposto. Temos retrocesso. O presidente Trump decidiu que não deveria se chamar Denali, no Alasca, que é a montanha mais alta do território reivindicado pelos Estados Unidos. Agora é o Monte McKinley. Assim, você retira a identidade indígena dessa montanha, essa montanha sagrada para os povos indígenas do Alasca. Mas então temos o que gostaríamos de chamar, já que estamos falando de montanhas, a hipocrisia himalaia do presidente Bill Clinton. Em 1993, ele fez um pedido de desculpas ao povo do Havaí, porque em 1893, exatamente 100 anos antes, os Estados Unidos, ou melhor, interesses dos Estados Unidos, empresários e militares americanos, derrubaram o governo legítimo, que era um reino do Havaí. Era um governo reconhecido, um estado reconhecido com relações com outros 43 países. Era um país que, por exemplo, foi membro fundador da União Postal Universal. E nós chegamos e dissemos, sabe, queremos isso para nós, especialmente de outra forma. Então há um reconhecimento da violação do direito internacional, da injustiça cometida contra o povo havaiano. Mas então vem o famoso último parágrafo da resolução. Ele diz que essa resolução não constitui uma admissão de culpa e não pode servir como base para qualquer reivindicação legal contra os Estados Unidos. Ou seja, nós roubamos de forma legítima. Roubamos e vamos ficar com isso. Você assistiu ao meu vídeo com David Tsai, que faz o argumento jurídico de que, na verdade, como os Estados Unidos nunca incorporaram legalmente o Havaí, isso foi feito contra seus próprios estatutos e contra o direito internacional? Não, eu não assisti. Na verdade, o Havaí está sob ocupação há 130 anos, e o estado de ocupação continua até hoje. Ele está tentando sustentar esse argumento, e conseguiu convencer um dos tribunais a admitir o Reino do Havaí como autor em um processo. Esqueci qual tribunal. Acho que foi o Tribunal Permanente de Arbitragem. Tribunal Permanente de Arbitragem, certo. E eu escrevi, ou coescrevi, um memorando sobre o Havaí pedindo uma revisão e reavaliação da Resolução 1869 da Assembleia Geral de 1959, porque essa resolução foi baseada em uma fraude. Os Estados Unidos informaram fraudulentamente às Nações Unidas, à Assembleia Geral, que o povo do Havaí havia decidido que queria fazer parte dos Estados Unidos. Bem, isso foi baseado em um referendo completamente fraudulento, no qual a única pergunta era: você quer ser um estado dos Estados Unidos? No qual permitiram que os militares americanos no Havaí votassem. Todos os colonos americanos votassem. Eles intimidaram os havaianos para que não votassem. E a mesma coisa aconteceu no Alasca, aliás. Quero dizer, no Alasca davam $10 para os soldados americanos. Vá e aproveite a noite na cidade, mas não deixe de votar. Imagine o exército de ocupação votando para justificar a incorporação daquele território aos Estados Unidos. Então aqui você tem realmente uma fraude aberta contra as Nações Unidas. Acho que essa resolução 1469, vou enviá-la para você. Sim, por favor. Quero dizer, não é interessante que essas sejam as mesmas pessoas que nos dizem que o referendo na Crimeia é uma fraude e não pode ser reconhecido? Não, isso desafia a imaginação. É por isso que chamei de hipocrisia himalaia por parte dos nossos líderes. Porque devo dizer, estive na Crimeia. Fui o representante do secretário-geral para as eleições na Ucrânia em 1994. Foram as eleições parlamentares em março e as eleições presidenciais em junho. E obviamente fui a Simferopol. E obviamente fui apresentar minhas credenciais ao então presidente da República Autônoma da Crimeia.
e cruzei o país de ponta a ponta. E obviamente essas pessoas eram russas. E obviamente essas pessoas se sentiam russas. Obviously, these people were Russian, and obviously these people felt Russian. And if had there been a referendum, E se tivesse havido um referendo em 1991, não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que eles teriam votado a favor de permanecer na União Soviética, permanecer com a Rússia e não fazer parte da Ucrânia, porque 75% da população é russa, talvez 11% ucraniana, basicamente colonos. E havia, é claro, a população original, os pobres tártaros. Quero dizer, Stalin, que foi um mega criminoso. Stalin deportou a população nativa tártara para o Uzbequistão. Mas isso é algo que a União Soviética fez. Não é algo que o czar tenha feito ou que Catarina a Grande tenha feito. Este é um crime da União Soviética. Seja como for, o referendo na Crimeia em 2014 foi totalmente legítimo. Foi legal. entirely legitimate. It was legal. The United Nations was invited to come to monitor. A ONU foi convidada para vir monitorar. A OSCE foi convidada. A OEP foi convidada. E eles se recusaram a ir porque não queriam conceder qualquer tipo de legitimidade, o que significa que é uma violação completa da própria Carta da ONU. Porque a Carta da ONU prevê o direito à autodeterminação. Artigo 1, artigo 55, todo o capítulo 11, todo o capítulo 12 trata de autodeterminação. Então é um dos pilares do sistema das Nações Unidas. E as Nações Unidas se recusaram a ir e monitorar. Portanto, posso dizer pela minha experiência pessoal na Crimeia que essas pessoas eram majoritariamente russas e eram majoritariamente a favor de se separar da Ucrânia. E então, quando falam em anexação, não foi uma anexação. When they talk about annexation, it was not an annexation. In international law, annexation means No direito internacional, anexação significa quando um país invade e ocupa outro contra a vontade da população e, em seguida, tenta incorporá-lo. Um exemplo clássico é as colinas de Golã. As colinas de Golã foram ilegalmente anexadas por Israel. Mas o que aconteceu na Crimeia foi que a Crimeia se tornou independente e, depois de sua declaração de independência, tomou um ato soberano e pediu à Duma russa para ser reincorporada à Rússia, porque sempre fez parte da Rússia. Foi apenas porque Khrushchev teve essa ideia de transferir administrativamente a Crimeia para o Oblast ucraniano, tirando-a do Oblast russo. O único problema é que nas décadas de 1950 e 1960, tudo era União Soviética. Tudo foi decidido em Moscou. Nada foi decidido em Kiev. Então, para a população da Crimeia, isso não significou nada. Não houve mudança. E assim, toda a narrativa que recebemos, quando ouvimos essa desesperançada Kaja Kallas, ou ouvimos Ursula von der Leyen dizendo que nunca reconhecerão a soberania russa sobre a Crimeia, tudo o que posso dizer é: desculpe, isso significa que vocês estão rejeitando o direito de autodeterminação do povo da Crimeia. Ou, nesse caso, o direito de autodeterminação do povo de Lugansk, do povo de Slaviansk e do povo de Zaporizhia e Kherson. As únicas pessoas que têm o direito de determinar seu futuro, de determinar sua pertença, são as pessoas que vivem lá. Não temos nada a dizer sobre isso. E esse é o princípio que eles defendem quando se trata dos albaneses em Kosovo. Mas é um princípio que eles não defendem quando se trata dos sérvios que vivem em Kosovo. A seletividade do Ocidente é a coisa mais grotesca. E isso anda de mãos dadas com o lawfare. Anda de mãos dadas com o abuso da retórica e dos conceitos. E estamos ficando sem tempo, meu amigo. Eu sei. Novamente, antes that's the sad início. Eu não desisto do otimismo. Existem pessoas decentes por aí. John Mearsheimer é uma delas. Francis Boyle, que faleceu em janeiro deste ano. Grande homem. Eu o conheci. Eu o respeitava muito. Ele escreveu livros importantes. Agora, meu amigo Ilan Pappé, com quem já participei de painéis, este é o livro dele sobre a propaganda israelense. E ele tem outro livro, aqui junto com Noam Chomsky, Gaza em Crise. Aliás, só para mostrar, assinado pelo Noam e assinado pelo Ilan. Essas são pessoas que tive o privilégio de conhecer. Quero dizer, há pessoas fantásticas por aí, incluindo Norman Finkelstein.
Norman era o professor mais popular da DePaul University em Chicago, onde eu também fui professor. E ele foi negado a estabilidade. Por quê? And he was denied tenure. Why? Because AIPAC and NIBRIC. Porque a AIPAC e Alan Dershowitz lançaram uma campanha contra a universidade e, na verdade, chantagearam a universidade. Eles disseram: vamos garantir que você não receba nenhuma doação de ninguém se der estabilidade a esse homem. E aqui está outro grande cara, Noam Chomsky, com seu Manufacturing Consent. Esses são marcos, esses são livros que deveriam ter tido um impacto, mas existem fatos sem consequências e livros sem continuidade. Agora, uma das publicações mais recentes que quero recomendar é esta dos meus amigos Richard Falk e Hans von Sponeck, Liberating the United Nations. Quero dizer, há muitas pessoas oferecendo soluções concretas, pragmáticas e viáveis. Eles não estão apenas reclamando, eles estão realmente dizendo: temos o diagnóstico, você também conhece o diagnóstico. É assim que podemos consertar isso. É isso que estamos tentando fazer. Sim. E é sobre isso que continuaremos falando até que seja resolvido. E se levar mais 300 ou 400 anos, este carro é consertável. Alfred, vou trazê-lo de volta a este canal novamente. Isso foi um grande tour de force. Último livro, Construindo uma Ordem Mundial Justa, do Dr. Alfred de Zayas. Pessoal, por favor, adquiram um exemplar e entrem em contato comigo se quiserem falar com o Alfred. Dr. Alfred de Zayas, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, foi um prazer. Thank you very much for your time today. Thank you very much. Pleasure.